Depois que eu vi uma explicação científica do físico Roger Penrose sobre alma e vida depois da morte, inclusive eu postei um vídeo explicando como isso funciona, eu quis estudar e tentar entender formas diferentes de enxergar a realidade, como o cristianismo, astrologia e religiões que falam sobre reencarnação, como Umbanda e budismo. Eu sempre achei que essas pessoas são loucas e lunáticas por acreditarem nesse tipo de coisa. Mas eu acho importante a gente lembrar do fato de que nós estamos morando em uma bola feita de água que flutua no meio do nada. Nada disso faz sentido. Por isso eu acho coerente o fato de que todos nós somos lunáticos. Eu posso ser considerado cético dependendo da pessoa. Eu sempre busco por explicações científicas e eu não quero nem ouvir se não for uma explicação científica, sendo bem sincero. Mas eu acredito em reencarnação, não por causa da religião ou das religiões, mas sim porque existem milhões de relatos. E também tem a explicação científica do físico Roger Penrose, que é um dos maiores gênios vivos. Para você ter ideia, ele ganhou um prêmio Nobel por completar a conta incompleta do Einstein. Ele não é apenas um pseudo-intelectual pagando de intelectual. Ele já trabalhou com o Stephen Hawking, por exemplo. Por isso que eu acredito em reencarnação. Se não, foda-se a religião, todo mundo é burro e todo mundo vai morrer, enfim. Sabe quando sua mãe te ensina que Deus é o Criador e Jesus vai voltar e você passa a acreditar porque é sua mãe te dizendo aquilo? Então a partir daí, todos que acreditam em outras coisas, em outras religiões, passam a ser errados e burros. E todo mundo que acredita em coisas diferentes de você são erradas e burras e estúpidas, porque essa pessoa tem uma crença diferente da sua. Mas novamente eu acho muito coerente lembrar do fato de que nós estamos morando em uma bolha de água que flutua no meio do nada. Nada disso faz sentido. Por isso as outras crenças e formas diferentes de enxergar a realidade não estão erradas. Mas enfim, voltando a falar sobre astrologia, de acordo com pessoas que acreditam em astrologia, os astros funcionam de uma forma que influencia com a vida aqui na Terra. E é óbvio que as pessoas são estúpidas e tendem a acreditar no primeiro intelectual de merda que mente, dizendo que tem respostas sobre todas as suas dúvidas. Por isso que tem muita gente burra e desinformada acreditando em astrofísica. Porém, existem pessoas questionadoras que buscam entender realmente como essa merda de universo funciona. E essas pessoas são burras e estúpidas? É óbvio que não. É por isso que eu estou aqui para tentar entender, explicar a astrologia e falar que verdade absoluta não existe. Nós todos temos acesso a apenas 5% de todas as matérias. Você não está entendendo. Nós temos acesso a apenas 5%. Os outros 95% a gente nem faz ideia do que é. Existem algumas coisas que o ser humano até dá para ter uma noção, mas a gente não sabe o que são os outros 95%. Só isso mostra que eu acho coerente usar o termo lunático para cético, tanto para o crente. Os dois são lunáticos. A astrologia é o resultado de anos e anos de observação do movimento dos planetas junto com a humanidade. A primeira coisa que eu me perguntei quando eu comecei a estudar sobre foi se existiam explicações científicas. E tem. Porém, as pessoas preferem as previsões que tentam comprovar. Por exemplo, lá no século XX foi dito por vários astrólogos que quando Urano entrou em Aquário, então vários astrólogos diziam que no final dos anos 90, a nossa forma de conversar iria mudar. E mudou. No final dos anos 90 chegou as redes sociais ao povo, que mudou completamente a nossa forma de nos comunicar. Se eu consigo, se eu quiser, me comunicar com uma pessoa lá na China, se eu quiser. Nossa forma de nos comunicar mudou completamente. E esses malucos da astrologia estavam certos. Existem várias outras previsões que já aconteceram e vão acontecer seguindo uma linha cronológica. Tem uma que diz que vai acontecer no final desse ano, que fala sobre uma grande mutação e é bem interessante. Cada vez que acontece uma conjunção entre Júpiter e Saturno, é como se a sociedade organizada fosse relançada com uma nova tonalidade, com questões que serão lentamente trabalhadas e prismadas pelos 20 anos seguintes. A próxima vez que essa conjunção vai acontecer é no dia 21 de dezembro de 2020, no grau zero de Aquário. Porém, além da grande mudança que esta conjunção provoca periodicamente, há coisas diferentes e fortes dessa vez, a começar pela prévia que já estamos vivendo, pois houve entre fevereiro e março um stellium em Capricórnio que aproximou Júpiter de Saturno.
mas sim um agravamento e aprofundamento da situação pela presença de Plutão. Com essa conjunção de planetas lentos em Capricórnio, não se espera menos em que um colapso, e é como se estivéssemos visualizando o quanto a civilização em que vivemos está podre e carcomida, e sentindo o peso de tudo que foi continuado sendo jogado para baixo do tapete para que ela existia, inclusive vidas humanas. Plutão retira tudo o que estava nas profundezas e põe o jogo, pedindo mudança imediata, só que o imediato não tem tempo. Plutanismo é muito mais lento para nós perceber a série com várias temporadas. Resumindo, eles estão dizendo que no dia 21 de dezembro desse ano vai acontecer uma grande mudança onde vai mudar tudo para melhor. Nesse exato momento nós estamos no fundo do poço, coronavírus e tal, mas no fim do ano vai acontecer uma mudança e pelo visto vai mesmo. Faz sentido porque, por exemplo, vai ter a vacina prevista do coronavírus. Viu como faz sentido? Tem um vídeo de mais de 1 hora que fala sobre isso e é bem interessante. Mas obviamente existem outros fatores que vão contra a astrologia, como por exemplo, existe uma constelação do zodíaco extra. Os astrônomos e cientistas descobriram uma constelação do zodíaco chamada Ofiuco. Por acaso você já viu alguém desse signo? Ou então o estudo de Silverman, os cientistas Bernie Silverman analisou milhares de relacionamentos entre pessoas de signos compatíveis e incompatíveis. Conclusão, as pessoas casam-se e divorciam-se da mesma frequência independente do signo. Mas obviamente a astrologia não é só um casalzinho bonitinho de signos compatíveis. A astrologia está impregnada em diversos meios. É que não é divulgado. Não é falado. Todos os grandes governantes já passaram pela mão de um astrólogo, como por exemplo o ex-presidente Lula, o José Serra. O astrólogo era o braço direito dos reis nas monarquias. Eles não tomavam nenhuma decisão sem antes consultar o seu astrólogo. A astrologia é o resultado de anos e anos de observação do movimento dos planetas junto com a humanidade. É por isso que a gente sabe que Marte é o planeta da ação, por exemplo. Porque a gente já observou muito esse planeta, só que a gente está no comecinho, a humanidade está engatinhando. Os descrentes, os céticos, eles pegam a astrologia só com as 4 operações básicas e esquecem que existem operações infinitas. Inclusive, para você ser um bom astrólogo, você tem que saber muito bem matemática, fazer cálculos, saber compreender o espaço geométrico, os ângulos, os cálculos em cima dos ângulos, dos graus, dos minutos, tudo muito bem. Não é aquela blogueirinha burra fazendo seu próprio mapa astral. Para os leigos, é muito difícil realmente compreender que esse sistema da astrologia que divide o céu em 12 setores, que divide as constelações em 12 signos, apesar de existir muito mais que divide a personalidade em 12 planetas diferentes, é muito difícil para eles compreender que essa metrificação não tem uma base científica. Só que, na verdade, para a astrologia funcionar, ela depende da ação física da humanidade. Depende de sua vontade ou não de fazer aquela ação. Se os planetas têm mesmo influência sobre as pessoas, por que as estrelas e as galáxias também não têm? As estrelas e as galáxias têm sim muita influência sobre as pessoas. A gente só não chegou ainda ao estudo aperfeiçoado dessa influência. Netuno foi descoberto há pouquíssimo tempo. Até então a gente só tinha 7 planetas com a descoberta de outros. A gente consegue sim começar um estudo em cima deles. Quanto mais estrelas e galáxias a gente conhecer e souber de existência, mais aprimorado vai ficar o nosso estudo. Melhor a gente vai entender a influência delas. Tem uma outra linha da astrologia que estuda realmente as estrelas principais das constelações e a influência delas na sua vida. É uma astrologia bem antiga que estuda o posicionamento das estrelas fixas. Só para se ter ideia, o primeiro catálogo de estrelas fixas surgiu há mais ou menos 350 anos. Então a gente ainda está muito no começo do estudo, o que não tira a importância dele. E olha que é considerado um estudo recente, com apenas mais de 5.000 anos. De qualquer forma, estamos cada vez mais estudando para descobrir a influência das estrelas e galáxias na gente. Mas enfim, gente, foi mais ou menos isso. Eu não estou afirmando que a astrologia realmente existe, até porque eu não tenho respostas de nada. E como eu disse, nós moramos em uma bola de água que flutua no meio do nada. Nada disso faz sentido. Então é muito importante que você olhe para todos os lados e tire suas próprias conclusões. Então não estou afirmando que a astrologia existe, mas também não estou afirmando que a astrologia não existe. Tenha noção e pare de se trancar em bolhas. Pare de achar que só o que você estuda e só o que você se interessa é o real.
tá entendendo? Até porque o real não existe dentro da concepção humana, isso é fato. Tá, obviamente, ciência é muito importante porque estuda como as coisas realmente funcionam e como você pode compreender de acordo com vários fatores. Porém, a astrologia também estuda as coisas e tenta entender de uma forma que vai para um lado diferenciado, tá entendendo? Mas existem vários fatores que fazem pessoas acreditarem nessas coisas. Como eu disse antes, não é apenas uma blogueirazinha burra querendo ver seu mapa astral. Não, vai muito mais além que isso e você precisa se estudar para compreender, tá entendendo? Não é só, a astrologia não existe porque tem isso aqui acontece. E também não é, a astrologia existe porque tem isso aqui acontece. Não, você não sabe se a astrologia realmente existe ou não, então vai lá estudar e tirar suas próprias conclusões em cima do que você acredita. Muito obrigado a todos, não acho que as outras pessoas são burras e estúpidas só porque ela tem uma crença diferente da sua. Tá bom? Você que está sendo burro e estúpido ao afirmar isto, tá bom? Muito obrigado a todos e tchau.